Pronto. Boa noite a todas. Para quem não me conhece ainda, sou a Isa, sou nutricionista. Meu foco é mais trabalhar com esporte e principalmente o comportamento alimentar. E aí, por tabela, quem procura geralmente nutricionista é porque tem ou problemas para se relacionar com a comida ou por algum problemas para emagrecer. E o tema da aula de hoje é justamente esse, como acontece o emagrecimento. E aí eu quero fazer uma aula assim bem gostosa, sabe? Um bate-papo. Não só eu falar, mas a gente fazer uma aula bem fluida e bem tranquila e bem para tirar dúvidas de vocês, porque tem muito mito do porquê que a gente não emagrece, do porquê que a gente engorda, e do porquê que a gente às vezes demora para chegar no objetivo, tá? Então eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso e tirar os mitos, vai ser muito importante para vocês também não desistirem do processo. Porque quanto mais a gente começa e para o processo, mais distante fica essa questão de emagrecer e mais a gente, às vezes, vai ficando com essa memória, com essa dificuldade de achar que a gente consegue emagrecer, tá? Então, meu intuito aqui hoje é quebrar todos os mitos para vocês conseguirem seguir no processo aí de vocês no emagrecimento, tá? Então, o primeiro fator que eu quero deixar claro para vocês é do porquê que a gente engorda, né? Aí, agora tá ouvindo todo mundo, né? Então, por que que a gente engorda, né? O primeiro fator que a gente tem que investigar se tem alguma questão ali importante por trás do porquê que a gente está engordando, se você está fazendo tudo igual, mesma rotina, mesmo treino, ou não treinando e mesmo assim continua engordando, mesma alimentação e tal. Se você continua fazendo tudo igual e tá engordando, precisa investigar a parte hormonal, tá? A primeira coisa que a gente precisa ver, tá? E aí, na parte hormonal, a gente sempre acha que é só a tireoide que fica envolvida nesse metabolismo de engorda e emagrece. Não é, tá? A gente, mulher, a gente tem uma música aí que fala que a gente é mulher de fases, porque a gente é mulher de fases. Então, cada fase da nossa vida, a gente vai ter um padrão hormonal que é para predominar na nossa vida, tá? Então, cada idade, a gente vai ter um padrão hormonal que vai mandar, né? Então, quanto mais jovem, a gente tem mais progesterona, aí depois a gente vai envelhecendo, vai caindo um pouco essa progesterona, e se a gente está muito estressada com trabalho ou com rotina, com alguma coisa, a gente pode meio que antecipar a nossa pré-menopausa com essa queda natural de progesterona, ou a gente usa muita pílula de uso contínuo, a gente pode fazer essa progesterona cair e antecipar o nosso processo de engorda. Tá? Então, essa parte hormonal ela precisa ser muito bem olhada com atenção, porque não é só a tireoide que faz engordar ou emagrecer, tá? E também não é só testosterona que faz a gente ganhar massa ou acelerar o metabolismo, tá? Então, essa é a primeira parte que eu acho que precisa a gente pôr os pinguinhos nos is, né? Vocês viram que eu troquei de logo e eu fiz questão de ter um pingo no i, porque os meninos queriam tudo sem pingo no i. Eu falei, não, aqui comigo tudo tem pingo no i. Então, parte hormonal é tudo, não é só tireoide, tá? E aí, quando vocês vão no ginecologista, pede para o ginecologista, faz um rastreamento completo, tá? Se vocês estão com uma rotina mais ou menos eficaz ali, uma rotina que emagrece, e não tá vendo resultado, vai olhar para essa parte de hormônio, tá? Porque ela sim pode estar ali sendo um fator determinante para você não ter sucesso na perda de peso, tá? E eu não sei se vocês já ouviram falar no termo resistência à insulina, tá? É um termo que tem ganhado popularidade, tá? Mas também está dentro desse check-up hormonal, esse termo resistência à insulina, que às vezes os médicos eles só pedem glicose ou aquela hemoglobina glicada, eles não pedem a insulina. A insulina, que é o hormônio que a gente precisa olhar para ele, se ela estiver muito alta, e aí para parâmetros nutricionais que barram o emagrecimento, o muito alta, geralmente já é acima de 12, tá, gente? Ela nem precisa explodir ali os parâmetros de laboratório. A gente já sabe que
a gente já está lidando com uma pessoa que ela tem dificuldades ali no metabolismo de glicose, tá? E uma pessoa que tem dificuldades no metabolismo de glicose, ela é uma pessoa que ela vai ter tendência a estar sempre cansada e sempre buscando chocolate doce para compensar essa falta de açúcar, tá? Então, a gente tem que olhar quando a gente está com essa dificuldade de por que a gente não está emagrecendo, para a parte hormonal como um todo, não só tireoide. Combinado? Vocês estão com o caderninho para anotando essas coisas, né? E quem é meu paciente sabe que eu peço uma lista gigantesca de exames justamente para a gente olhar para todos esses hormônios, tá? E eu acho um absurdo quando pede uma parte de um hormônio e não pede o resto. Então, eu já peço tudo de uma vez, porque eu já olho o eixo inteiro, né? Porque se tiver errado no começo, o meio, o fim também vai estar errado. Então, a gente precisa ver aonde que está o erro ali no hormônio, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa investigar do porquê que a gente, às vezes, não emagrece, tá? O segundo ponto são os fatores emocionais, tá? E esse eu falo, assim, que são os fatores que, às vezes, a gente tem maior dificuldade de lidar com esse. Porque o hormônio, quando a gente identifica o erro, a gente vai lá, trata com medicação ou com fitoterápico, ou até mesmo com alimentos, né, específicos para aquela fase hormonal que a mulher se encontra. Mas a parte emocional, a gente precisa entender a raiz do problema que a pessoa tá passando, né? E nem sempre a pessoa tem um psicólogo por trás, né? E aí a gente acaba meio que fazendo também esse papel de entender qual é o papel da alimentação, qual o papel carinhoso que a pessoa tem ali com o alimento, né? Onde esse alimento está ocupando na vida daquela pessoa, tá? E aí, quando vocês colocaram para mim lá, a maioria respondeu que tinha dificuldade em manter rotina, em manter constância e dificuldades em lidar com a ansiedade, tá? Quando a gente tem essa dificuldade de lidar com a ansiedade e acaba indo para a compulsão, que algumas de vocês colocaram para mim, é justamente essa questão do porquê que a gente engorda pelo emocional, tá? Então, quando a gente engorda pelo emocional, é quando passa do nosso controle, e aí a comida é a única forma de prazer que a gente tem, ou de lazer, ou de companhia, tá? A comida acaba tendo um papel ali, às vezes até de um companheiro, sabe? Porque a gente não foi ensinado também a ficar com tédio, né? A ficar sozinhos. A Lohana falou que tá sem som. Para mais alguém tá sem som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ouvindo, né? Não tô vendo a carinha de ninguém. Ninguém tá com a câmera aberta. A Gabi falou que tá com som. A Ana Karina falou que tá com som. Ouvindo. Beleza, então vou seguindo aqui. Tenta entrar isso aí de novo, Lohana. Então, quando a alimentação, a Kátia também falou que tá normal, beleza. Quando a alimentação ela acaba suprindo esse papel emocional, sabe quando a gente vai ficando nervosa, vai ficando ansiosa, vai ficando triste e a gente vai derramando num copo de água de pouquinho em pouquinho? Quando a gente acaba jogando para a dieta isso, é porque o copo de água está transbordando, tá? E aí o copo de água está transbordando, você está vendo o copo de água transbordar, e aí você não está fazendo nada e está deixando o copo de água transbordar, tá? Como se fosse normal ter descontrole alimentar, tá? E isso é um ponto que a gente precisa também quebrar, porque tá banalizado as pessoas hoje sair, jaquei mesmo, na segunda eu volto, tudo bem, gastei demais, não sei o quê. Tá normal as pessoas terem todos os tipos de vícios e compulsões e achar normal, tá? A nossa régua, de quando a gente está nesse processo de mudança de hábito, ela nunca pode ser pelo normal das pessoas. A nossa régua, ela precisa ser a nossa única régua, tá? A nossa régua, ela vai ser sempre a nossa essência, tá?
ela não pode ser baseada no que os outros estão achando normal. Principalmente quando a gente está falando isso pensando em família, tá? Porque às vezes, quando o comer é emocional, ele vai passando de mãe para filho, de vó, de mãe e de filho, vai passando e pulando de geração em geração, tá? Quando a gente tem comer emocional, né, a pessoa que come descontroladamente, geralmente o ambiente da pessoa ele tá trabalhado no comer compulsivo familiar, tá? Tem ali algum pezinho de ansiedade familiar que todo mundo já adotou esse padrão, tá? E se vocês estão aqui nessa aula hoje porque identificaram esse padrão de comer emocional, olhem para a família de vocês e tentem ver da onde que está vindo a ansiedade de vocês, tá? Às vezes, vocês não eram ansiosas, vocês se tornaram pessoas ansiosas, tá? Ou por imposição da vida, ou por tanto ouvir que é ansiosa. Oi, Pati. Ou porque tanto de pegar, nossa, no meu trabalho todo mundo tá ansioso, todo mundo tá comendo, todo mundo tem uma gaveta lá das tranqueiras, tá? Então, não usem a régua dos outros para moldarem o processo de transformação de vocês, tá? Então, esses fatores emocionais, eles atrapalham demais todo o processo de mudança de hábito, tá? Não só a questão de alimentação, mas todo o processo em geral. E aí, quando a gente ainda pensa nesse processo de engordar, trabalhando nessa parte emocional, existe também por trás de tudo isso, quando a gente engorda, um senso do nosso cérebro de autoproteção, tá? O nosso cérebro, ele quer nos proteger de algo externo, tá? Ninguém engorda sem motivo, gente. Eu já dei dois motivos para vocês. Um primeiro motivo hormonal e o segundo emocional. Terceiro motivo, autoproteção, tá? Por que que a gente engorda? A Kátia escreveu, ó, hoje todo mundo sofre de ansiedade. Por quê, né, Kátia? Né? Tá normalizado todo mundo ter ansiedade. Tá normalizado todo mundo ter compulsão. Então, o terceiro motivo que eu dou para vocês do porquê que a gente engorda é porque o nosso cérebro ele vai tentar nos proteger, tá? E aí tem nesse lance de autoproteção, tem um viés que conversa com a parte hormonal, tá? Porque quando o nosso cérebro primitivo ainda, ele tá nessa questão de trabalhar, fazer gordura, ele precisa disparar um hormônio chamado cortisol, tá? Toda a comunicação no nosso corpo ela é baseada em hormônios. Hormônios são mensageiros do nosso corpo. É como se fosse um carteiro. E a forma que o nosso cérebro tem de comunicar para o resto do corpo que ele está sob estresse é o cortisol. E o cortisol ele vai falar para o nosso corpo: ou você luta ou você foge. Quando a gente foi evoluindo e a gente não luta e a gente não foge, a gente está sentada aqui trabalhando na frente do computador e a gente está só comendo aqui e passou um nervoso com o trabalho, passou um nervoso com o filho, passou um nervoso com família, tal, e está aqui só no computador, a gente disparou esse sinalzinho de cortisol, só que a gente não lutou e a gente não fugiu. Então esse cortisol, ele foi enviado à toa. Esse cortisol no sangue, ele vai aumentar a sua insulina, ele vai aumentar a sua glicose no sangue, e aí vai fazer você ter vontade de comer doce, vai fazer você ter vontade de comer coisa gordurosa, porque ele está preparando o seu corpo para lutar ou fugir. Lutar, ou você dá porrada e gasta energia, ou você foge e corre. Você está aqui sentada, assistindo coisa. Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. O que você vai fazer? Pança. Cortisol alto faz pança, aquela barriga que vocês chamam de estômago alto e confundem com má digestão. É pança, gente. Não tem estômago alto, é pança. Tá? Pingo nos is, português claro. Então, por isso que eu falo que se você tem esse senso de autoproteção, de você estar sempre muito irritada com alguma coisa, muito estressada, ficou irritada, estressada com alguma coisa, não senta para comer automaticamente. Vai dar um rolê, sai fora. Tem reunião de trabalho,
e em seguida, para 5 minutinhos antes, respira, antes de começar a comer, para dar tempo do cortisol baixar, porque se você levou salada e frango e comeu com cortisol alto, você vai fazer pança, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar quando a gente pensa na mudança de hábito é baixar esse nível de cortisol, baixar esse nível de estresse, tá? É impossível não passar estresse, mas a reação que a gente tem ao estresse, a gente consegue controlar, tá? E aí, outro ponto, né, do ponto de vista emocional, quando a gente aumenta de peso para autoproteção, é porque, às vezes, o peso, né, deixa a gente gorda, maior, e aí deixa a gente protegida das pessoas verem a gente, porque hoje em dia, quem é gorda não é visto, né, ou é ignorado pelas pessoas. Né? E é estatisticamente comprovado que pessoas, se tem uma vaga de emprego e tem uma pessoa que tem sobrepeso e a outra pessoa ela tem um peso normal, a pessoa que tem um peso normal ela tem mais chances de ganhar a vaga do que a pessoa que tem sobrepeso, tá? Então, a questão do peso, ela impacta muito mais do que vocês imaginam, tá? A gente traz, obviamente, para o nosso cenário, impactando na autoestima, na questão das roupas, tal, mas isso é a nível social, cultural, tá? Então, a questão do peso, ela vai muito mais além do que só a gente aqui que está nesse processo de autoconhecimento e mudança de hábito, tá? Então, por isso que o peso, às vezes, ele vai trazer um caráter de esconder a mulher de ser vista, tá? Ou porque já sofreu algum trauma, algum abuso, alguma coisa do tipo, e a mulher quer se esconder das pessoas. E aí ela ganha peso inconscientemente, tá? Tem muitas pessoas assim, por mais que não pode ser vocês, mas eu conheço várias assim, tá? E aí, o último, mais clássico de todos, né, que a gente ganha peso, né, os 4 fatores, né, que eu falei para vocês, sedentarismo e má alimentação, tá? Não adianta a gente falar de emagrecimento, saúde, bem-estar, sem falar de que precisa mudar a alimentação e de que vai precisar tirar a bundinha daqui da cadeira para ir treinar, fazer alguma coisa, tá? Você pode estar com o hormônio perfeito, mas se você está comendo mal e não treinando, você vai acabar engordando, tá? São raras as pessoas que conseguem ter uma genética tão boa a ponto de manter um peso muito saudável só porque tem um gene supremo, tá? Hoje mesmo atendi um rapaz super magro, você olha para ele e você fala que ele é saudável. Olhei os exames, colesterol alto, gordura no fígado, todo errado, entendeu? Então, assim, o peso, a gente tem que parar com essa ideia de que só o peso importa, a gente tem que olhar o todo, tá? E aí, eu fiz um slide para vocês, que não tá bonito, mas foi o máximo que eu pude fazer, para vocês entenderem como a gente engorda, tá? Tá dando para ver aí, né? As bolinhas, tá? Essas bolinhas é assim que funciona, tá? Pensa que essas bolinhas são as nossas células de gordura. A gente tem uma célula de gordura. Quando a gente começa a comer, ela incha, ela fica uma gordurona. Ela chega no limite. Quando ela chegou no limite, ela explode, ela vira duas. Virou duas. Você continuou comendo, ela vai inchar, 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 inchar. Essas duas que inchou, já virou quatro. E assim vai. Tá vendo? Infinito. Tá? Então, as células de gordura, elas sempre vão inchando, inchando, inchando e se dividindo, tá? Elas têm um tamanho e elas incham, divide, incha, divide, tá? Quando a gente emagrece, vocês viram lá que quando a gente engorda, fica um monte de célula de gordura cheia, tá? Isso é engordar. Quando a gente emagrece, a gente não perde nenhuma dessas células de gordura. Não existe forma de você perder essas células de gordura natural. Você só murcha o tamanho dessas células de gordura, tá?
Então, o processo de perda de peso, de ganho de peso, ela vai multiplicando as células de gordura. Na perda de peso, ela não morre, ela murcha, tá? Então, por isso que para ganhar peso, às vezes é rápido, e para perder peso, vai devagar, porque a célula só murcha de tamanho. E se você dá uma derrapada, tem uma recaída, ou para no processo, você ganha peso rápido. Porque a célula que murchou de tamanho, ela vai mandar hormônios para o seu cérebro que ela está sofrendo, porque você está emagrecendo. Ela vai mandar grelina, leptina, que são hormônios que vão mandar você comer muito. Ela vai falar: meu Deus, eu tô muito murchinha, tô magrinha. Eu preciso aumentar o meu tamanho. Aconteceu alguma coisa. E aí, por isso que a pessoa fica a vida inteira em efeito sanfona. Porque essa célula de gordura, ela não morre, ela murcha. Nisso que ela murchou, ela entra em sofrimento, ela manda esse comando para o cérebro. Cérebro, come, que tá faltando energia aqui para mim, tá? Então, por isso que a pessoa, às vezes, passa a vida inteira em efeito sanfona. E eu acho que dar esse conhecimento para vocês é muito importante, porque para cada quilo de gordura que a gente perde, né? E aí, quilos de gordura a gente não vê na balança, a gente vê na avaliação física ou na bioimpedância. A gente precisa manter esse quilo por 6 meses, tá? Então, vamos supor que você perdeu aí 3 quilos, são 18 meses para você manter este peso e o seu cérebro entender que esse é o seu novo peso, tá? Vocês já sabiam disso? Não, né? A Gabi falou que não. Então, por isso que fica fácil de ganhar peso quando a pessoa para o processo ou ela entra numa recaída, tá? Então, é porque a célula, ela tá mandando você comer de novo e teu cérebro manda lá a informação pro teu estômago para comer. E aí, sabendo disso, que aí alguém mandou lá na pesquisinha que tem dificuldade de manter o peso que perdeu depois, eu acho que é trabalhar na cabeça, né? Eu sei que a célula tá me trollando aqui, mandando eu comer. Eu não vou ceder à tentação. Eu preciso segurar esse peso por X tempo, tá? Então, quando a gente estabelece meta, a gente também tem que estabelecer meta de manutenção. Não é só estabelecer meta de perda de peso, tá? Vocês colocam muito claro isso quando vocês querem emagrecer, a meta de perda de peso, mas vocês não colocam a meta de manutenção. Alguma de vocês já pensou em meta de manutenção? Vocês param antes, tá? É o famoso, e se chegar lá? O que vai acontecer? Né? Nosso cérebro nos sabota. Às vezes não deixa nem a gente chegar lá. Depois de quanto tempo a pessoa mantém o peso após emagrecer? Então, é essa continha que a gente faz, Catiene. Para cada quilo, 6 meses. Tá? Então, vamos supor que você perdeu aí 5 quilos. 5 vezes 6, você faz 30 meses. 30 meses vão dar 2 anos e pouco. A Kátia já fez a conta. Precisa emagrecer e manter 10 anos. Sim, Kátia. Por isso que eu sempre falo da gente fazer o passo a passo e ir trabalhando de pouco em pouco em metas reais e metas possíveis. Para a gente não achar que vai estar uma veinha caduca e ficar uma coisa muito distante e impossível de fazer, tá? Ana, eu achava que era só 6 meses, estou chocada. Porque, Ana, a internet é terra de ninguém. Ninguém quer falar a verdade para vocês. Vocês querem ser enganadas, vocês querem só ficar em clínica de estética.
Nada contra as clínicas de estética, tá? Porque eu também vou, gosto, adoro. Tem muita coisa boa e coisa que funciona, tá? Mas a gente tem que trazer a realidade das coisas, tá? Então, o que é emagrecer? Então, emagrecer é diferente de perder peso, tá? Então, emagrecer é literalmente murchar essas células de gordura, tá? E manter a sua massa muscular ou aumentar ela se você tiver pouca, tá? Eu costumo falar que ganhar massa muscular é uma reserva para velhice, tá? Principalmente mulher, tá? A gente precisa aumentar músculo, quanto mais músculo a gente tem, melhor fica o nosso metabolismo, a gente aumenta nosso gasto calórico, principalmente o nosso gasto calórico quando a gente está sem fazer nada, por exemplo, trabalhando, tal, quanto mais músculo a gente tem, melhor fica o nosso metabolismo, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente pode comer também, né? Então, a gente pode treinar com vários objetivos, tá? Kátia, eu quero deitar, fazer drenagem e já eram os quilinhos. Os quilinhos poderiam sair na drenagem, mas não saem. Na drenagem, gente, sai só água, tá? Principalmente quando aquelas clínicas de estéticas fazem aqueles protocolos com sauninha tal, e vocês pesam antes e depois, aquilo é água, tá, gente? Tomou um golinho de água, já era. Você já recuperou aquele que você perdeu, tá? Então, drenagem é para tirar água, apenas. E a melhor referência para vocês saberem se está dando certo o processo de emagrecimento é você usar a roupa que você gosta, no tamanho que você gosta e que você se sente confortável, tá? Eu tenho certeza que todo mundo aí tem uma calça que está apertada e que vocês não desapegam, porque um dia vai servir. Ou tem aquela mala de roupa que está guardada porque um dia vai servir. Então, assim, não joga fora, eu sempre falo, né? Não compra roupa maior, quanto mais roupas maiores vocês vão comprando, vocês vão aumentando de tamanho e não vai percebendo. Mas foca de tentar voltar para usar a roupa que vocês usavam, tá? Quanto maior a roupinha que vocês vão comprando, tudo bem que chega uma hora que às vezes a gente não tem roupa para mais nada, aí vale a pena comprar uma ou duas, mas não todas. Mas quanto mais roupas vocês compram maiores, ou muito larga, ou desses tecidos muito molinhos, vocês não vão perceber o processo de engorda, tá? E o processo de emagrecimento, se vocês colocarem uma calça jeans que serve, eu garanto que vocês vão ficar super felizes. Super, super, super. A Kátia escreveu: um dos meus erros é fugir da musculação e me acabar no aeróbico. Kátia, precisa da musculação. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, viu? Embora, se o aeróbico for um aeróbico com carga, tá? Às vezes até passa. Dá para fazer um aeróbico com carga. E aí, o processo de emagrecimento, ele tem fases, tá, gente? A primeira fase de emagrecimento, a gente perde peso rápido. Então, tem motivação grande, desincha, tá? Porque geralmente vocês melhoram bastante ou controlam a ingestão de carboidrato. Quanto menos carboidrato vocês consomem, menos inchaço vocês vão ter no corpo. Então, a água vai embora também. Então, perde peso muito rápido, tá? E aí, geralmente, a perda de peso rápido também é porque o seu sistema entra em choque, né? Tinha muita energia disponível, acaba não tendo mais. Então, acaba às vezes dando um choque no sistema e vocês perdem peso rápido no começo, tá? E aí na fase 1, né, na perda de peso rápido, eu sempre falo, é onde você precisa ter mais clareza e maior intenção das suas metas muito bem estabelecidas, tá? Por quê? Nas outras fases, isso deixa de acontecer, o peso dá uma empacada. E aí, se você não tem clareza desde o começo, o que você quer no emagrecimento, você vai começar a desistir, tá? A Jaque escreveu aqui, ó. Eu comecei a fazer funcional, perdi medidas, mas peso nada. Mas vai pelas medidas, Jaque, tá? Porque aí, quando você tá vendo bastante medida de diferença e peso não, você tá ganhando massa e perdendo gordura. Com certeza, tá? Com certeza tá acontecendo isso. E aí o músculo pesa, tá? O músculo pesa mais que gordura. É só vocês verem o preço da carne, né? Quando a gente vai comprar carne hoje,
1 quilo de carne tá um absurdo e vem 4 bifinhos, tá? Pensa que 1 quilo de 4 bifinhos no seu corpo vai estar distribuído no corpo inteiro. Agora, 1 quilo de gordura é pensa num quilo de óleo. É bastante, tá? Bastante mesmo. A fase 2 do emagrecimento, ela diminui o ritmo e aí também faz a nossa motivação diminuir. Então, na fase 1, a perda de peso é rápido. Na fase 2, que eu chamo uma fase de sustentação, diminui isso, porque o corpo começa a adaptar o seu metabolismo, porque ele já não está mais naquele choque de, nossa, diminuiu caloria, aumentou gasto. E aí a gente começa a colocar em prova o nosso porquê. E é nessa fase 2 que entra o poder da consistência, tá? E aí é aquilo que eu sempre falo: organiza, planeja e executa. Organiza, planeja e executa, tá? Porque as coisas vão começar a acabar e você vai precisar recomprar, tá? Isso aqui já geralmente foi uns 2 meses já de trabalho e tal. E aí, se você não tá com esse ciclo muito bem determinado na cabeça, você vai começar a falhar, tá? Entendeu? Então, assim, precisa ser algo consistente. Se for algo que você começa e para, você vai ficar sempre recaindo e o seu corpo ele vai ficar sempre na fase 3 de platô, tá? A fase 3 do platô é uma fase que o corpo ele está sempre adaptado, né? E ela pode acontecer em qualquer fase do tratamento nutricional para emagrecimento, tá? Quando vocês entram num platô, é como se o seu corpo não reagisse mais a nenhum estímulo, nem de dieta, nem de treino, nem de medicação, às vezes, nem de emagrecimento, nem de suplemento, tá? Então, o platô, a gente quebra ele mudando 100% a história, tá? Você muda o treino, muda a dieta, muda o estímulo. Eu gosto do funcional porque todo dia é um treino diferente. Você não tem como prever. É a mesma coisa quando a gente treina com personal. Você não tem como prever o treino. Então, o corpo ele está sempre ali tentando não se acostumar, tá? Então, essa questão do platô, a gente quebra variando 100%, tá? E aí, como a pessoa, às vezes, ela entra no platô e ela não identifica que ela entrou no platô, ela desiste, é onde a maioria das pessoas, elas entram no efeito sanfona, tá? Às vezes, ela até tem motivação para fase 1 e fase 2, ela passa, mas ela entrou no platô, que é onde o peso não sobe nem para cima e nem para baixo, o peso fica igualzinho, tá? Ela desiste. E aí ela fica perdendo peso e ganhando peso, tá? Ela desencana, para de tudo, aí volta para como estava, depois volta, e aí ela fica assim, tá? Então, o platô é bem importante você reconhecer quando ele chega, tá? Para você driblar ele. E quando você chegar nele, o foco, ele sempre vai ser no autoconhecimento do corpo, tá? Porque quando a gente está no autoconhecimento do corpo, você sabe o que está acontecendo naquele momento e você sabe que se você mudar o rumo das coisas, vai passar, tá? E aí, passando o platô, que é a fase 4, que é a das novas estratégias, você traça outra dieta, outro treino, outra relação com o corpo, tal, para toda vez que o corpo começa a acostumar com a dieta ou com o estímulo que você está dando, você vai lá e muda, tá? E aí, nisso de você ir lá e mudar, você vai fazendo isso até chegar no peso ou no corpo que você determinou lá na fase 1. Por isso que eu falei que a fase 1, o pulo do gato é ter bem claro onde você quer chegar, tá? E eu sempre falo que a melhor forma de vocês saberem isso é olhando para o corpo e não para o peso na balança, tá? Olhem para o corpo, olhem para as roupas que vocês têm, olhem para o espelho, vejam o que vocês realmente querem de mudança de hábito, tá? A longo prazo, não para agora só. Porque quando a gente chegar na fase 4, a gente vai ter que olhar para outras
outras estratégias, porque a fase 4, ela já é uma pré-manutenção. A gente vai ter que começar a olhar também para sono, para estresse, para rede de apoio, para rede de desapoio, né? Para facilitar a rotina, para a gente também poder romper a rotina quando precisa, tá? Ou para, eu vou viajar, saber fazer esse rompimento de rotina e voltar para a rotina logo depois, sabe? A fase 4 é bem uma fase de você se empoderar de todo esse processo que você vem passando e também tá no controle do alimento e não o alimento te controlando e as crises compulsivas te controlando sempre, tá? Essa fase de manutenção, essa fase de pré-manutenção é uma fase onde as coisas já têm que estar meio que encaixadinhas, sabe? Você tem hora para acordar, você tem hora para dormir, tá? Isso, quem não tem ainda, coloca despertador, tá? O despertador não é só para acordar. Você vai colocar um alarme para dormir e um alarme para acordar, até você entrar no ritmo, tá? Olha com carinho para esse estresse, para essa ansiedade. Se preciso, faça terapia, busque alternativas. Depois eu vou focar um pouquinho mais nisso. Mas veja dentro da sua rotina quem são as pessoas que podem te apoiar nesse processo, tá? E também identifica aquelas pessoas que não te apoiam. Por exemplo, quem é a pessoa que vive trazendo, sei lá, chocolate para você? Sabe? Essa pessoa é a pessoa que às vezes você vai precisar chegar e falar assim: olha, é muito legal que você faz isso para mim, eu gosto, aceito o seu carinho, mas eu tô nesse processo, não faça isso com frequência. Faça outra coisa por mim. Mostre o seu carinho de outra forma, sabe? Ou não sei fazer isso de outra forma, então não faz. Aqui todo mundo é adulto, a gente não precisa ficar sendo mimado toda hora, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a trazer o nosso papel de responsabilidade e de ator e atriz central da nossa mudança de hábito, senão a gente vai ficar sempre colocando a culpa num terceiro de que, eu vou comer e tal, não sei o que lá. Por exemplo, tem ovo de Páscoa pra caramba aqui da minha filha. Uma parte eu já doei, e eu separei 2 bumbunzinhos para mim que eu vou comer no sábado. Eles estão lá na minha prateleirinha, que é da Copenhague, que eu gosto muito daqueles lá. Só que não é o meu dia de comer. O meu dia de comer, o meu docinho, é no sábado. As 2 mini trufinhas. Tá lá. Eu olho para eles todo dia. Meu esposo tá querendo pegar. Eu falei, cara, tem os ovos de Páscoa ali. Se mata de comer os ovos. Come todo. Deixa minha trufinha aqui em paz. Eu avisei que eu ia tirar minha trufinha aqui e pronto. E no sábado vai ter o meu momento de comer a minha trufinha. É isso, tá? Quando a gente sabe que a gente está no controle da situação, a gente não abre um ovão e sai comendo, né? A gente sai do papel da criança, né? De abrir e querer pegar tudo que tem lá no meio, dentro dele, e respeita, porque a gente sabe que não faz sentido com o nosso processo atual, porque eu também estou nesse processo de emagrecimento, vocês me acompanham nos stories, não faz o menor sentido eu abrir um ovão e sair comendo ele como se não houvesse amanhã. Então tá lá, eu guardei minhas 2 trufinhas, deixei minha filha comer o ovinho dela, meu esposo lá comeu, e o resto vai para diarista. Pronto, é assim que funciona a coisa. Então, isso eu considero um rompimento de rotina. Por quê? Teve a Páscoa, teve um monte de chocolate, teve lá. E aí eu soube permitir ter essas coisas e teve o controle, porque os chocolates estão aqui. Então, os chocolates estão aqui, então, e tem um monte. E a gente só controla a situação, tá? Você inverte o papel. Não é a comida que te domina, você domina a comida, tá? Quando você coloca essa responsabilidade em você, você sabe que você tem dinheiro para comprar depois, se você quiser, de novo. Se você quiser, você vai lá e passa uma tarde gostosa com um café,
você inverte a jogada e você está na responsabilidade daquilo. Você não vai passar vontade, você não vai morrer se você não comer aquilo tudo até acabar, tá? E aí vale a pena você investir em muitas coisas para controle de estresse, tá? E quando a gente faz isso, a gente entra numa fase de manutenção, que é a fase 5 do emagrecimento, que eu falo que é onde você também tem que ter a meta de manutenção, né? Que é onde você mantém tudo que você aprendeu no processo, tá? Essa fase de manutenção, o único perigo que a gente tem nela é, às vezes, recaída, tá? Por quê? Às vezes é comum a gente sair da rotina, como eu falei, né? A gente sai da rotina e volta, mas se a gente afrouxa muito tempo, a gente dá muitos passos para trás, tá? Só que fica mais fácil porque você já sabe o caminho, tá? Às vezes a gente enrola para querer voltar, porque a gente sabe que o caminho é trabalhoso, mas a gente, quando volta, engata e vai, tá? E aí, às vezes, o que surge de dúvida nesse processo é se come menos, se come mais, quantas calorias tem que comer, tá? Eu sempre falo que um bom regulador das calorias é a fome física, tá? Não é a fome emocional, essa fome que a gente tem das vontades, das nossas necessidades, é a fome física, é o quanto de alimento cabe no seu estômago, tá? E se você falar para mim que você comeu e sobrou espaço para um estômago 2 da sobremesa, você está com a fome emocional, tá? Você não está com a fome física aí ajustada. Fome física é aquela fome que a gente sente no estômago, aquela fome que a gente sente aquele vazio dentro da gente. E é a hora que a gente começa a comer devagar, mastigando, a gente começa a sentir o estômago preenchendo. E a gente para de comer com o estômago quase cheio. Não precisa ser quando o botão da calça começa a explodir, tá? E aí, se a gente dá tempo para o corpo fazer a digestão, tal, a gente não fica beliscando toda hora. Porque quando a gente está com o metabolismo alinhado, a parte hormonal alinhado, a gente não fica comendo de 3 em 3 horas e a gente não fica beliscando, tá? A gente vai comer apenas quando precisa, tá? Por isso, quem vai mais devagar, quem faz o passo a passo, vai mais longe. Então, metas reais, metas possíveis de entrar na rotina, não passar fome, tá? Não precisa passar fome para emagrecer, mas precisa reconhecer esses sinais de fome e saciedade, sem essa interferência do diabinho falando aqui na orelha: come chocolate, come bis, come milka, come hambúrguer, tá? Precisa saber essa diferença. Eu acho que a principal dúvida quando a gente tem é essa diferença. Tranquilo? Não trabalho com proibições, tá? Eu mesma não trabalho com proibições, exceto em situações específicas de saúde, tá? Ou quando a pessoa precisa fazer muito um detox, alguma coisa do tipo. Precisa incluir vida social, tá? Então, precisa, sim, ter lazer, precisa saber sair da rotina e voltar para a rotina. Por isso que dietas restritivas não funcionam há muito tempo, tá? Dietas restritivas, elas têm um porquê para começar e um porquê para acabar. E geralmente é um prazo muito curto quando a gente faz alguma intervenção restritiva, tá? Agora, dietas para mudanças de hábito, vocês viram aí que para manter o peso, às vezes tem gente que precisa de perder e manter 10 anos. Precisa considerar o social. Se não considerar o social, a pessoa vai falhar, tá? Então, quando a gente considera o social aí, a gente considera a escapadinha do final de semana, tá? E aí a gente faz geralmente uma tabelinha durante a semana. Ah, essa semana foi mais ou menos ok, deu tudo certo, tem que cumprir mais ou menos, ó, 70% da dieta na semana, contando os 7 dias, tá? Sabe aquela coisa que se tira 7 na escola, você passa de ano? Na dieta é a mesma coisa, tá? Você fez 70%, 80%, você passa de ano, você consegue ter resultado. 60% você até tem, mas você vai desanimar porque você não vai ver muita diferença. Agora, de 7 dias, você fez 50%, aí você não vai ver resultado, tá? Aí você vai ficar frustrada e você vai desistir, tá? Então, para dieta, uma média boa para vocês verem resultado é 70%, tá? Faz ali 10% todo dia, que dá a média dá 7.
tá? Média dá 7 e você consegue passar de ano vendo resultado. E aí, obviamente, monitore o seu progresso, tá? Obviamente, se a balança é seu único parâmetro para você ver se você está emagrecendo ou engordando, usa a balança, tá? Mas eu prefiro roupa, tá? Eu prefiro foto, não é olhar no espelho, tá, gente? Se você olha no espelho, não é à toa que tem esse quadrinho aqui, tá, gente? Se você olha no espelho, você está olhando e passando a sua imagem pelo seu cérebro, pelo seu sistema emocional. Quando a gente vê foto, é como se a gente estivesse vendo outra pessoa, tá? Então, façam fotos de vocês, geralmente de frente, de costas e de lado, para vocês monitorarem o progresso de vocês. Na foto fica muito visível a evolução de vocês, tá? Então, eu prefiro muito foto e roupa, tá? Isso funciona bastante, principalmente para quem está no online. E uma das coisas que ajudam vocês a livrar um pouco essa questão do doce é ajustar o paladar, tá? Então, inclusive hoje subi um post meu aí de shots matinais, porque a gente não exerce todo o papel, todo o poder que a nossa língua tem de reconhecer os outros sabores, tá? Eu costumo brincar que a nossa língua ela tá viciada em sal e açúcar, tá? O sal não faz tanto mal para o nosso corpo, porque o sal, o rim dá muito dá bem, o rim filtra muito bem o nosso sangue e não tem tantos hormônios assim envolvidos na eliminação do sal. Agora, açúcar não, açúcar dá ruim, o pâncreas trabalha demais, aumenta muito a insulina e ele dificulta o processo de emagrecimento. Então, o açúcar, ele é mais vilão do que o sal nesses processos de emagrecimento e saúde, tá? E aí a nossa língua fica viciada em sal e açúcar, sal e açúcar, sal e açúcar. Então, os shots matinais, eles também servem para você começar a exercitar a sua língua de sentir os outros sabores. O amargo, o azedo, o picante, tá? Então, os shots matinais você pode fazer de várias formas, tá? Acorda, raspa a sua língua com um raspador de cobre ou uma colher de inox, tá? Colher de inox geralmente é aquela colher mais cara, ela não dobra quando a gente entorta ela, tá? E faz um shot matinal. Coloquei várias receitas hoje lá no Instagram. Isa, não tô afim, não tenho tempo, não gosto, não quero fazer isso. O que a gente faz? Na dieta, você pode colocar os alimentos amargos e picantes e cítricos, tá? Cítricos, a gente tem laranja, maracujá, que é azedo e cítrico, morango, que é esses mais azedinhos, tá? Os vegetais escuros, tá? Tudo isso já vai abrindo o seu paladar. A gente vai deixando de ter um paladar infantil e vai indo para um paladar mais de adulto. Isso vai fazendo a gente comer menos doce, tá? Expandindo o paladar. E aí, para a gente ir finalizando, como vocês escreveram lá muito da ansiedade, eu falei que a ansiedade é inimiga comum aqui de vocês, tá? Eu coloquei numa tagzinha inimiga comum, ansiedade, para eu não esquecer de falar. Então, toda vez que vocês perceberem que estão ansiosas ou estão com alguma emoção que não está conseguindo lidar, né? Ter fácil por perto coisas não comestíveis para vocês extravasarem ali a ansiedade, tá? Tem gente que às vezes pega papel e caneta e fica riscando, fazendo quadradinhos, aqueles pop-it de criança de ficar apertando, sabe? Também tem gente que gosta de apertar. Amassar o pica-papel, sair para caminhar, conversar com uma amiga, tá? Fazer técnicas de respiração, tá? Tem uma respiração muito fácil de fazer, que é puxar o ar em 4, segurar em 4 e soltar em 4, tá? Abraçar alguém ou abraçar o cachorro, mexer com planta, tá? Então começou a perceber que a ansiedade está aumentando, sai da cena da ansiedade, sai do foco, tá? E de preferência sai do foco da ansiedade sem passar pela cozinha, sem passar por onde está a comida, tá? Ficou no tédio, vai caçar alguma coisa para fazer que não seja na cozinha também, tá? Isa, meu jardim é na cozinha, vai fazer alguma coisa na sala, na sacada, tá? Mas manter uma rotina constante de atividade física, de autocuidado,
E de ter essas coisinhas assim por perto, quando vocês começarem a perceber, ajuda demais, tá? Mas o principal erro nosso é deixar o copo transbordar, tá? Quando o copo tiver quase cheio, lá o copo, nosso copo das emoções ruins, você tem que ir lá esvaziar o copo. Você não pode esperar o copo transbordar, tá? E às vezes o nosso copo é um shotzinho de tequila. Que por exemplo, eu sou zero paciência. Meu copo não é nem aquele copo de 300 ml. Meu copo é aquele shotzinho de tequila. Para encher ele, ó, é rapidinho, só pavio curto. Então, para mim, eu uso óleo essencial, eu faço yoga, eu faço respiração 15 zilhões de vezes, eu mando a pessoa ir a merda mentalmente, entendeu? Eu tenho minhas formas de alívio ali, que não seja ir para a cozinha e comer. Tanto que minha trufinha tá lá desde domingo e eu não comi, tá? Então, assim, funciona, tá? Aprender a controlar o estresse, aprender a controlar a ansiedade é a garantia de que todo esse processo que eu falei para vocês, passo a passo, vai funcionar, tá? Tranquilo? Eu sei que eu falei muito, mas agora eu quero abrir para vocês fazerem as perguntas e a gente conversar. Eu dei bem o passo a passo de como que funciona ali o processo de emagrecimento. Eu adorei ver que tem carinhas antigas aqui. Quais dúvidas vocês têm mais, gente? Agora é hora de vocês me perguntarem. Se quiser abrir câmera, pode abrir. Se quiser mandar no chat aqui, manda. Aproveitem. Isa, acho que eu não vou conseguir falar muito tempo por causa do latido dos cachorros. Mas essa questão, assim, da ansiedade realmente atrapalhou demais a rotina alimentar e de treino que eu estava conseguindo fazer. E aí eu percebi que o meu limite do copo é igual que você está falando da tequila, Brisa. E aí eu trabalhando no home office, eu estou trabalhando do lado da cozinha, eu vou descontar todas as minhas emoções na comida. E aí, até eu ter o gatilho de falar, eu preciso do manipulado de novo, todo o peso que eu perdi, eu acabei ganhando assim no instalar de dedos. Aí, essa questão lá da célula que você disse. E aí, é incrível que o remédio, vamos supor, que no segundo dia de remédio, não sei se ele faz esse efeito tão potente, ou se é mental, se eu estar tomando esse remédio que eu falei, se acontecer um problema, desculpa, foda-se, eu vou voltar para o meu treino, Cris, eu vou voltar para o meu treino e para minha rotina de alimentação. E aí é esse negócio do devagarinho, aquele trabalho de formiguinha, que você vai assim, eu estou indo nos trancos e barrancos. Aí até que eu ia te perguntar. Eu não estou conseguindo ir todos os dias na academia. Se eu conseguir 2 ou 3 vezes na semana, essa questão da célula murchar, vai ser mais lento do que se eu fosse, por exemplo, 5 dias na semana, mas fazendo só um aeróbico, por exemplo? Ela vai ser mais lenta, mas aí você pode, por exemplo, trabalhar com duas dietas. Por exemplo, dias que você não vai na academia, você pode dar uma apertadinha a mais na dieta, entendeu? Restringir mais. Não pensar em restringir mais, assim, no sentido de ficar sem comer, tá? Passar Uhum. fome. Mas você pode, por exemplo, o dia que você treina mais, você libera um pouquinho a mais, porque o treino está fazendo um efeito maior na restrição calórica total do dia. E o dia que você não treina, você não tenta não ter nenhuma crise compulsiva e tenta segurar em alimentos mais proteicos e menos gordurosos e menos carboidrato, entendeu? Entendi. Tá? Tá. Até Você assim, mescla.
Tá, entendi. Tá, eu tava conseguindo fazer essa rotina bonitinha, só que aí, porque assim, eu tô tomando o remédio da ansiedade que você me passou de segunda a sexta, porque de final de semana eu não tenho pico de ansiedade, então eu entro naquela fase do que eu posso comer as minhas besteirinhas. Aí essa questão aí que eu tô me readaptando na dieta e no treino novamente. Mas aí eu uso o final de semana para treinar também. Sim, sim. Eu Usa o até final de comprei semana. uma corda que quando me dá um pico de ansiedade, levantar da cadeira, colocar uma música e começar a pôr a corda, nem que seja por 5 minutos. Meu, melhor cenário, melhor cenário. É porque assim, pico de ansiedade libera esse cortisol. Arregaça ele. Sim, Porque porque o pico de cortisol é aquilo que eu falei, ou é luta ou é fuga. Você vai ter uma energia instantânea. E aí, a corda, é isso que você falou. Você arregaça na corda, você acaba com o cortisol e você não come. sim. E essa questão da fome física que você estava falando, eu até lembrei que acho que há um mês atrás, a minha ansiedade estava tão forte que eu não conseguia manter a boca parada. Eu não estava com fome, mas eu precisava, meu Deus do céu, preciso da minha milka, preciso de traquina, assim, tudo que não pode, eu estava descontando tudo nas besteiras. Até que a minha sobrinha veio me perguntar, titia, tem um bebê aí na sua barriga? Meu Deus do céu, tudo que eu engordo, tudo que eu perdi, eu engordei assim, em poucos dias. Aí que vem todo aquele desgaste emocional, você fala, poxa, meu, tava indo bonitinho e tal, mas aquele negócio que você fala, continue a nadar. Aí por conta disso eu não desisti. Exatamente. Mas é quando a gente está na ansiedade, por isso que eu faço questão, é até chato às vezes de repetir o passo a passo assim, porque quanto mais a gente fala, e quanto mais eu trago isso para o consciente de vocês, quando vocês estão na crise de ansiedade e foi sequestrada pela ansiedade, em algum momento, algum lapso, vai fazer, puta, a Isa falou disso, isso aqui é ansiedade. Aí vocês param, entendeu? Tá? Exige, isso é treinamento, é técnica, tá? Vocês vão ouvindo, 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 ouvindo. Tem paciente meu que às vezes ouve, sei lá, 5 vezes e na quinta crise consegue parar. Tem paciente que às vezes vai conseguir isso na 15ª crise, tá? Mas isso é real. Quanto mais vocês ouvem eu falar desses passos a passos assim, profundo, em alguma das crises vocês vão conseguir trazer isso para o racional, vocês vão falar, puta, a Isa falou que era assim. Aí vocês vão acordar. Porque quando a gente está na crise de ansiedade, na crise compulsiva, é como se o nosso cérebro fosse sequestrado pelo nosso emocional. Por isso que a gente come, 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 come e não percebe que está comendo. A gente só vai perceber que está comendo quando ou alguém vem e sacode a gente e fala, nossa, por que você está fazendo isso? Ou quando acaba. Porque aí você acabou, você para e olha, você olha o que você fez, entendeu? Então é por isso, tá? O nosso cérebro ele é sequestrado. No meu caso, eu percebo que eu ultrapassei todos os limites, e como eu reciclo os lixos de barra de caixa de chocolate, e aí na semana eu separo, eu falo, gente, olha, o lixo orgânico para o lixo reciclado a quantidade de besteira, salgadinho, bolacha, tudo. Até minha mãe, que ela sofre de ansiedade, só que o dela não é compulsão alimentar. Vai já para o lado assim da depressão. E aí, de tanto que eu pegar no pé dela de fazer academia para controlar a ansiedade, ela começou a fazer academia, ela não teve mais pico de pressão alta, da gente correr de madrugada para o hospital. Ela falou, filha, você que me incentivou a treinar, eu tô bem, e você tá com pressão alimentar. Mas Melhor é você isso, o voltar. problema maior é a ansiedade. Melhor você voltar. Mas Sim. vai usando manipuladinho aí, vai usando que ele ajuda bem. Não, ele tá aqui, ele fica do lado aqui, ó, do meu computador. Na hora que eu tô sentindo que não vai ser um dia bacana, eu já tomo ele logo depois no café. Vai usando. Beleza. Deixa eu responder as outras meninas aqui também. A Paty escreveu, as carinhas antigas nunca te largam. Adoro. A Lohana perguntou, estou fazendo 40 minutos de esteira diariamente, fazendo jejum intermitente, comendo 2 frutas diárias, almoçando e jantando. Estou fazendo algo errado? É,
Depende, Lohana. Esse jejum intermitente, você quebra ele como? Quer me explicar um pouco mais? É, Teoricamente, não. Tá tudo ok. O jejum intermitente é uma estratégia que eu gosto bastante, tá? Eu sou fã de jejum intermitente. Quem me conhece há mais tempo sabe. Adoro. Dependendo do seu peso, você pode comer umas 3 frutas, tá? E o jejum intermitente para emagrecimento, a gente faz no máximo 3 vezes por semana, tá? A gente não tem necessidade de fazer 3 vezes, mais do que 3 vezes por semana. A Beth escreveu aqui, ó. É mito ou verdade que o metabolismo vai ficando lento com a idade? Beth, tem uma parte de mito e tem uma parte de verdade, tá? O que é mito é que, assim, o povo joga toda a culpa nessa do, nossa, fica muito lento, fica impossível de perder peso, bababá, bababá, tá? O mito que tá aí é que é impossível de perder peso. Não, isso é mito, tá? A verdade que tá aí é que os hormônios caem, tá? E isso pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho o processo de emagrecimento e tal, tá? Mas, hoje em dia, a gente tem muitos recursos, ninguém precisa sofrer com metabolismo lento por causa de idade, tá? E não é só recurso hormonal, a gente tem muito fitoterápico, a gente tem muito floral, a gente tem muita coisa que a gente pode usar para deixar o metabolismo rápido, tá? E a coisa que mais funciona de todas para deixar o metabolismo rápido é massa muscular. Faça musculação em qualquer idade. Musculação é a maior coisa que vai ajudar no metabolismo de vocês, independente da idade, tá? Eu falo musculação, mas assim, é treino com peso resistido, tá, gente? Qualquer treino com peso resistido vai ter um caráter de aumento de massa muscular, tá? Até inclusive treinos com peso corporal, né? Ainda mais para quem tá muito acima do peso, né? Quem precisa perder, sei lá, 20, 30 quilos, carregam alguns sacos de arroz no corpo, né? Então é um treino resistido, né? Só de caminhar da esteira já é um treino resistido. A Catiene, o que muda na dieta após os 40 anos? Catiene, a pergunta não é o que muda na dieta após os 40 anos, o que você fez para chegar nos 40 anos bem, né? Se não chegou tão bem assim, aí começa o processo do zero de mudança de hábito. E aí você muda tudo. Aí você começa a comer mais proteína, aí você começa a comer frutas, principalmente as cítricas, as menos calóricas, inclui um abacatinho aí com certa regularidade. Põe um suplementinho aí de coenzima Q10, ômega 3, tá? Se não treina, começa a treinar. Então, são essas questões, tá? O que muda na dieta é especificamente após os 40, se você já está perguntando isso pensando na menopausa, principalmente alimentos fontes de vitamina E, tá? Para diminuir a queda, né? Ali o dump estrogênico, tá? Aliás, de progesterona, que cai muito. E também alimentos que diminuem o cortisol, tá? Então, o abacate é um queridinho meu ali para diminuir o cortisol também. Chocolate também é bacana para essa fase, mas aí precisa ser um chocolate bom, tá? Não adianta ser o Milka aí da Gabi, não. Tem que ser um chocolate sem açúcar, acima de 60% cacau, chocolate de verdade, tá? E uva também, tá, Catiene? Uva, principalmente a roxa com casca, ou o suco de uva, né, integral, também vale a pena você ter isso na dieta, tá? Única ressalva, assim, se você precisa emagrecer e vai colocar suco de uva na dieta, ele precisa estar diluído, tá? Ele não pode ser um suco de uva ali concentrado, ele precisa estar diluído em água, porque senão ele fica muito calórico, tá? E tem alguns florais que eu gosto de trabalhar também, para diminuir os calorões, principalmente os derivados da folha de amora. A Beth, existe suplemento alimentar para ganhar massa muscular magra? Existe, Beth. O whey protein é um dos principais, tá?
Mas eu gosto muito de mandar fazer a Eurocoma longifolha, que manda fazer na manipulação. O Tribulus para mulher até ajuda, tá? A maca peruana, menos, mas é discutível, tá? Mas o que vai fazer ganhar a massa muscular mesmo é o estímulo do treino e sobrar um pouquinho ali de proteína e caloria da dieta, tá? É não fazer uma restrição muito severa. Tem que meio que essa conta empatar. Fechou? Mais alguma dúvida que vocês têm? Milagrosamente eu não tossi o meu pulmão nessa aula. Mas é isso, gente. E aí, se vocês quiserem depois me conversar, mandar uma mensagem, alguma coisa, eu espero que tenha ficado claro o passo a passo ali do emagrecimento, para vocês não terem recaída. Sim, Catiene, eu pus para gravar, mas eu estou sozinha hoje. Meu marido saiu, meu apoio saiu. Se eu não fizer nenhuma besteira, vai ficar gravada. A ideia é essa. A Beth perguntou: uma dieta muito restrita pode engordar em vez de emagrecer? Boa, ótima pergunta, Beth. Pode sim. E isso é hormonal, tá? A tireoide, embora eu falei que ela não é o principal hormônio envolvido no emagrecimento, ela é um dos hormônios principais quando a gente fala em metabolismo de ganho de massa, perda de massa, metabolismo de gordura também, tá? Em disposição e vitalidade. E aí, isso dá uma diferença muito grande quando a gente faz uma dieta muito restrita, tá? Por quê? Quando o nosso cérebro produz TSH, e a tireoide vai olhar para esse TSH e vai olhar e vai produzir T4, que é o hormônio inativo, se a dieta está muito restrita, não tem carboidrato, principalmente restrita em carboidrato, tá? E você não é adaptada a ter uma dieta pobre em carboidrato, né? Low carb restrita ou cetogênica, não que elas não funcionem, mas você precisa fazer uma adaptação do corpo, tá? A tireoide, a hora que olha isso e não tem carboidrato, ela não converte T4 em T3. E o hormônio ativo no corpo para fazer queima de gordura é T3, tá? Queima de gordura e manter a gente vivo com energia e disposição. Então, essa conversão de T4 para T3, ela depende de zinco, de selênio, por isso que precisa comer castanha do Pará. Ela depende de iodo, por isso que precisa comer frutos do mar, precisa comer as algas que eu fico postando para vocês, precisa comer cogumelos, tá? Ela depende de carboidrato, tá? Então, uma dieta sem carboidrato, se você não é uma pessoa que é adaptada a isso, ela ou faz isso durante muito tempo, ela prejudica essa conversão de T4 para T3 e ela pode engordar sim, ao invés de emagrecer, por conta de hormônio. Aí desregula o ciclo TSH, T4, T3, tá? A nível cerebral, tireoide, tá? Aí cai no fator 1 lá do porquê que a gente engorda. E não é um fator, às vezes, emocional, tal, é hormonal, tá? Aí a gente precisa fazer dieta reversa. É onde vocês ficam putas da vida comigo, porque a gente dá a dieta com carboidrato, a pessoa engorda, obviamente, né? Porque aí entra carboidrato, entra muito líquido junto dentro do músculo, incha muito, né? Muito rápido. E aí vocês acham que estão engordando. E aí depois, na hora que a gente volta para uma dieta normal, normocalórica ou hipocalórica, essa água sai, vocês perdem peso rápido de novo também, tá? Então a pessoa não entende o que está acontecendo com ela, porque que ela deixou de perder peso, está engordando, depois ela engorda muito, depois ela emagrece muito de novo, tá? Mas é hormonal, totalmente hormonal. Nutrição, gente, é fantástico. Eu sou suspeita para falar. É um quebra-cabeça, assim. Nosso corpo é um quebra-cabeça. Você mexe uma pecinha, as outras vão respondendo junto. Eu costumo até falar, né, para alguns pacientes, montar dieta é tipo uma peça de xadrez, né? Eu mexo em um alimento aqui, eu tenho que saber todo o resto, o que eu vou fazer para dar bom.
É muito gostoso. Eu não tenho outras palavras para descrever o que é montar uma dieta. É literalmente brincar de xadrez. Certo? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vai dar certo para gravar também. Que bom que vocês gostaram. Eu quis fazer a aula para agradecer, porque eu ganhei muitos materiais. E, pelo visto, funcionou tudo muito bem aqui. Eu vou voltar a fazer live, tá, gente? Vocês viram que o site novo tá no ar. Agora, o próximo passo é voltar a fazer as lives que eu fazia antes também. Obrigada, viu, gente? Beijo para vocês. Boa noite.